Agora, se a pessoa falar assim, não, Carlos, a gente não pagou nada, é de graça, é 0,800, eu vou, mas não é o interesse dessas pessoas, porque senão eles não vão faturar, eles não vão conseguir colocar combustível no carro, eles não irão conseguir deitar com as garotas de programa que eles deitam com o seu dinheiro, tá entendendo? Eles não vão conseguir se drogar com o seu dinheiro. Então, essas coisas que acontecem, entendeu, Luísa? Espero ter te respondido aí o porquê que eu não sou convidado para palestras, né? Porque ninguém está preparado para ouvir a verdade que eu falo, né? Independente da pessoa acreditar ou não. Agora a Jéssica, deixa eu fazer aqui, peraí. Jéssica Alencar. A Jéssica que ela me atribui elogios, né? E ela foca muito na questão dos homens e mulheres do espaço, porque segundo ela aqui, ela fica extremamente admirada e ela até faz uma concordância, né, que já me viu falar sobre isso, mas queria que eu desse uma resposta direto, como se ela estivesse ao vivo conversando comigo. Então vamos lá, Jéssica. A pergunta da Jéssica é o seguinte: eu vejo, né, a excelência dos homens e mulheres do espaço nas tuas palavras, Carlos. Eu vejo a tua simplicidade, a tua generosidade, apesar de você sempre dizer que tem defeitos e que é isso e aquilo outro. Coisa essa que eu não acredito. Mas defeito, todos nós temos mesmos. Então ouvir você falar desses homens e mulheres do espaço, me enche o coração e me traz esperanças para um dia podê-los conhecer face a face. O meu desejo é tanto que às vezes eu tenho trazido da religião os costumes e quando eu me pego orando, eu menciono o nome de Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Cariabá, Eaenque e quem que ele escreveu aqui? Colocou aqui Maisiel, não deve ser Zamaniel, né? Zamaniel, deve ser porque faltou o Z aqui. Eu sei que eu estou errada, Carlos. Eu queria uma orientação sua. Como proceder? Bom, a questão é o seguinte, Jéssica. Tanto é que a Jéssica e o Samuel Tourino são casados, né? Que eu tô vendo aqui, ó. O Samuel falou aqui, ó. Olá, Carlos. A minha esposa Jéssica Alencar te mandou a pergunta dela. Quero aproveitar o gancho e fazer também a minha. Posso? Praticamente a mesma pergunta. Então lá. A Jéssica Alencar e o Samuel Tourino, né? Então vamos lá. Bom, Jéssica, quando você me ouve, né, falar e me vê nos vídeos, né, que eu tô com a webcam de péssima qualidade na época, aberta, e naquela época eu residia na República, né, para cumprir uma missão que me foi dada, missão essa que eu cumpri com sucesso, e em outras horas eu fazia, né, através da câmera do celular. Mas por isso que você escreveu, né, via e ouvia, né? Então eu entendi o seu argumento aqui. É o seguinte: as pessoas que me vê falando de homens, né, e mulheres do espaço e que estão abertas, né, para essa possibilidade, não necessariamente tendo que acreditar naquilo que eu falo, elas se enchem, né, de alegria tão somente porque quando a verdade ela vai de encontro com pessoas verdadeiras, a verdade, através da boca de uma criança, da boca de um homem ou de um ancião, ela vai de encontro com aquilo que a pessoa tem de melhor. Se você, Jéssica, e o seu marido Samuel fossem pessoas fúteis, fossem pessoas mentirosas, enganadoras, ou que vivessem na prática do engano em relação a outras pessoas, vocês dois, homem e mulher, mulher e homem, ia odiar a palavra que sai da minha boca. Se você e seu marido fossem pessoas, né, mal resolvidas, vocês também
iam odiar, detestar. Por quê? Porque o mentiroso, o falso, o invejoso, o ladrão, o que pratica furto, que é ladrão do mesmo jeito, eles não podem ouvir uma verdade, porque isso desperta neles a consciência que eles sabem que tem para a prática do não delito, né? Então, quando as minhas palavras chegou a você e ao teu marido, e você criou essa paixão, né, por Agnachete, Atileuza, Amaniel e todos que você mencionou aqui, não foi porque eu falei, foi porque a existência moveu dentro de você a verdade que você e o teu marido precisava ouvir. Mas se não fosse através de mim e apresentasse aí uma outra pessoa que falasse a verdade, você teria as mesmas sensações também. Então vamos lá. Ninguém que presta a adoração a qualquer homem e mulher do espaço vai ser punido, tá? Por quê? Porque eles ignoram qualquer atributo de adoração. A gente não coloca em pedestal pessoas que são semelhantes a nós, algumas, né, com características físicas diferentes, né, ou com um sistema biológico diferente, mas são pessoas. Do insectoide a um reptiliano, eu trato como homem e mulher. É macho e fêmea, correto? Então, quando é prestada a adoração a esses homens e mulheres do espaço que são evoluídos, o que eles irão fazer é ignorar. Mas a forma deles ignorar não é simplesmente virar o rosto para você ou dar as costas para você e sair andando como nós seres humanos fazemos, não. Simplesmente não vai dar atenção ao que você está dizendo. E eles próprios irão desejar que a partir dali alguma coisa se manifeste perante vocês, para que de alguma forma vocês entendam que eles são semelhantes. Semelhantes. Porém, em um patamar de evolução bem superior. Tanto na questão tecnológica, na questão da moral, na questão do conhecimento, né? Eles são superiores nesse sentido. Mas pelo direito da coexistência, somos iguais, correto? Então, quando você aí, que por enquanto, né, tanto você como seu marido Samuel, carrega dentro de vocês aquelas lembranças que está lá no fundo, né, da consciência, lá também na inconsciência da pessoa, e você diz, tipo assim, vou dar um exemplo, não estou dizendo que é o que você fala, tá? Tipo assim, Agnachete, princesa de Sírios, abençoe o meu dia, dê saúde à minha família, abençoe os meus filhos, olhe por mim, para minha mãe, para o meu pai, cure as pessoas doentes. Quando você fala isso, como você referiu aí, que traz esse chamamento como se ora, né? Você mesmo escreveu isso para mim. Agnachete ouve, porque o nome dela não é Agnachete, né? Mas o nome dela traduzido na nossa linguagem fonética, na nossa língua nativa, deu Agnachete, correto? Em outros mundos vai dar Agnachete do mesmo jeito, só que o nome real dela não é esse, e eu não tenho como eu falar aqui o nome dela real, mesmo porque vai soar muito engraçado para a maioria de vocês. E outra, isso cria um vórtice de energia tão forte que todo eletroeletrônico, todo eletrodoméstico queima, literalmente, né? Então, eu não vou fazer isso, correto? Então, através das equações divinas e das propriedades, dentro dos algoritmos, eu consigo, né,
traduzir o nome dela, quebrando cada parte da letra do alfabeto siriano e através dos códigos, né, que carrega cada letra que forma uma palavra, como eu já expliquei, eu crio, através dessa soma, o número-chave e eu vou montando quebra-cabeça. A, G, H, E, I, tá entendendo? Z, aí eu vou montando. Às vezes, alguns nomes fica até difícil de eu pronunciar, e eu tenho que pronunciar ele várias vezes na nossa língua nativa para poder ter um, uma condição melhor para se ouvir. Mas quando você fala o nome dela, por ela saber que, por mim, aqui nesse mundo, as pessoas conhecem ela por Agnachete e conhecem Atilio por Atilio, né? E os demais pelos demais, ela ouve. Isso aí não tem nem o que discutir, porque eles são oniscientes, onipresentes, a consciência de todos eles é coletiva, a mente deles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma coisa linda, sabe? E a presença quando eles querem também. Eles se movem muito mais rápido do que um relâmpago, né? E eles conseguem deslocar dentro do espaço-tempo e dentro de portais dimensionais. Aquela viagem que para nós seria ao cálculo dos milhões, bilhões, para eles é feito em fração de milésimos de segundo, correto? Então, quando a gente fala o nome deles, na mesma hora eles ouvem. Mas quando eles entendem que aquilo ali é uma necessidade oratória que se faz como prestação de homenagem ou adoração, fica complicado por quê? Porque eles não podem responder e não podem fazer aquilo que você está pedindo através da entoação de um salmo, ou de uma oração, ou de uma reza. Vão ouvir, mas não irão fazer nada, tá? Por quê? Porque compete a mim e a você, Jéssica, e a você, Samuel, e aos demais que estão ouvindo, a legitimidade de poder reivindicar a solução dos problemas através dos fluxos da vida que eu ensinei. Nada mais do que isso. Então, você foi inocente. Agora você não é mais inocente. Talvez em algum momento você diga: Agnachete, me ajude. Agnachete faz isso. Ô Agnachete, por que está acontecendo isso? Pelo um gesto inocente a pessoa até faz, mas ela não vai responder. Tá entendendo? Nem ela, nem nenhum homem ou mulher do espaço. No passado, a fragilidade humana era tanta que quando os nossos antepassados via, né, descer do céu aqueles monumentos de aço, ferro e pedras preciosas, vou caracterizar dessa forma, aquelas montanhas voadoras, os nossos antepassados via aquilo como a cidade dos deuses, né? Então, aquele ser que é totalmente diferente daquilo que estava rotineiramente acostumado aos olhos daquela humanidade naquela época, as pessoas assustavam. Imagina você vendo um homem de 4 metros de altura, com o corpo todo escamado, com a cabeça semelhante a de um lagarto e com um tipo de vestimenta, e aquele homem lá, ele olha para você e diz que ele é o teu Deus criador. Você vai acreditar ou não? Aquelas pessoas inocentes acreditaram. Por isso que a humanidade sempre foi manipulada. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de adorar aquilo que não vemos. E quando vemos, temos a tendência não só de adorar, mas como também prestar homenagens, né? Então foi o que aconteceu e que ficou registrado, né, nos monumentos que estão aí espalhados no mundo inteiro, né?
que todo mundo consegue ver quando pesquisa sobre a Índia, sobre o Iraque, o Irã, sobre o Peru, a Bolívia, Equador, México, né? Então a história desses deuses, né? Porque nós somos deuses também, foi colocada na rocha com tanta dedicação e com tanto fervor para que as outras gerações que viessem entendessem que eles eram os deuses criadores, coisa nenhuma, né? Eles são sim geneticistas, guardiões, vigilantes de um determinado sistema, mas não são os nossos deuses, né? Nenhum ser vivente tem Deus. Ele é o próprio Deus. Então essas outras raças caídas que no nosso passado fez parcerias com reinos e corromperam novamente a humanidade, eles sabiam da fragilidade humana e usaram aquilo para que eles sempre estivessem lá em cima, privando, né, toda a humanidade do direito ao conhecimento, que hoje, quando é falado por mim e por mais uma fração minúscula de pessoas honestas que não são desse país, tá? São de outros países e que estão falando de forma sutil também, mais cedo ou mais tarde vocês vão saber quem são. Nós somos ignorados, né? A gente é tido como mentiroso, como louco, maluco, né? Por quê? Porque o problema de costumes e vícios, ele é impregnado através das crenças que foi disseminada para o mundo inteiro, né? Eu até falei um pouco isso aí no áudio que eu gravei ontem. Então, não ore, não peça a nenhum homem do espaço para poder resolver os seus problemas. De todas as vezes que eu estive com eles e de todas as vezes que eu estou com eles, eu converso com eles como qualquer pessoa. É como se você estivesse na minha casa ou eu na sua casa e a gente tendo aquele papo bacana e após aquela conversa saudável, a gente conversar sobre várias coisas, né? E inclusive esse tema é a pergunta do Carlos Rodrigo e do Sérgio Silva, tá? Então, Jéssica e Samuel e aos demais que me ouvem, quando você tiver um problema, vai até o teu banheiro ou até o teu quarto, onde tem espelho, olha para você no espelho, diga para aquela pessoa lá do espelho que você tem todo o potencial de resolver os seus problemas, que a sua saúde é você quem vai transformá-la, que a sua vida é você quem vai transformá-la e que você, como sendo um Deus, vai chegar onde você quiser. Valorize sempre o seu eu, porque o seu eu é o seu argumento para poder você escapar nos momentos de fraqueza, tá? Então, isso que eu tenho para dizer para a Jéssica e para o Samuel. E para finalizar, tá aqui o Carlos Rodrigo, Sérgio Silva, né? A pergunta dos dois, apesar de não terem vínculo nenhum, veio como é que eu vou dizer? Foram perguntas diferentes, mas porém com o mesmo sentido, né? Então eu espero responder os dois de uma vez, porque já são 1 hora e 19 minutos de áudio, né? Então vamos lá. A pergunta deles é acerca das cidadelas, né? Os dois focam muito nas cidadelas, que das quais eu afirmei, e volto aqui a afirmar, que está atrás, do lado e na frente do nosso Sol, como também em luas de outros planetas, né? E por cima e por baixo também de outros planetas, como Saturno, Netuno, Urano e Júpiter, né? E também estacionadas em suas luas também. Então os dois querem saber o seguinte, eles falam aqui que está acompanhando aquela data que eu passei, no dia 15 de janeiro, né?
de 2019. Eles disseram aqui que têm acompanhado os acontecimentos e estão vendo que, de fato, estão se cumprindo tudo aquilo que eu falei. O Carlos está me dizendo aqui que ele era totalmente cético, né, acerca de Nibiru. O Sérgio fala que era totalmente cético acerca dessas cidadelas, né, que a gente pode chamar de arcas também, ou de embarcações celestiais, cada um usa o nome que quiser. E depois que eles passaram a estudar, né, o meu áudio e procurar notícia em canais internacionais, como canais russos e americanos, né, norte-americanos, eles disseram aqui que lá fora, principalmente nos programas que são exibidos na Rússia, eles falam muito mais abertamente sobre essas coisas. E ele pesquisou também outras coisas nesses canais e em uma pesquisa regressa não se teve nenhuma outra informação a não ser depois das datas que eu passei. Então, Carlos e Sérgio, né, Silva, eu fico muito feliz, né, por vocês estarem pesquisando. Eu também sugiro que o Samuel, a Jéssica, a Luísa, a Vera, o Pedro e todas as pessoas que estão aí me ouvindo também, que façam aí, né, a própria pesquisa de vocês. E eles aqui fazem um agradecimento deles, né, e me mandaram uma foto, que inclusive também uma pessoa da nossa lista de transmissão me mandou essa mesma foto que eu vou compartilhar para vocês. O Sérgio, ele pergunta, né? Na verdade foi o Sérgio, né? O Sérgio, ele pergunta, Sérgio Silva, ele pergunta assim: Carlos, essa foto aqui eu passei para o meu filho, que é expert, formado na ciência da computação, e ele fez vários, o quê? Ah, vários diagnósticos na fotografia e não deu nenhum erro. Então, realmente, aquilo ali estava realmente visível. Bom, essa foto eu vou passar para vocês, gente. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: aquilo lá é Nibiru? Não, não é Nibiru. Entendeu, Sérgio? Aquilo lá é o reflexo do nosso Sol no campo de densidade, que é o campo consciente das máquinas inteligentes, que a maioria chama de nave espacial, ou nave interplanetária, ou nave alienígena, né? Então ali é o reflexo do nosso Sol, é a energia solar, somada à energia que está ao redor daquela cidadela. Aquilo cria um brilho no vácuo do espaço, somado à energia que tem, né, o nosso planeta, através do seu magnetismo, aquilo faz o brilho retrato. Então, essas 3 imagens aí que você me mandou, que eu já tinha recebido, né, de uma pessoa da lista de transmissão, na verdade é o reflexo do brilho do Sol na fuselagem dessas arcas, né? Que eu olhei, até onde eu consegui ver, parece ser 3, né? Parece que é 3 cidadelas. E a pergunta do Carlos é o seguinte: a respeito dessas cidadelas, em um dos seus áudios, você disse, né? Você disse que... O que ele escreveu aqui, gente? Ah, não tô lembrado de ter dito isso, não. Eu não me lembro não, viu, Carlos, de ter falado que uma cidadela era maior do que o estado do México, não. Eu não falei isso, não. Entendeu? Eu falei que algumas cidadelas, eu dei o exemplo, né, do estado do Amazonas, eu dei exemplo, inclusive, na questão de quilometragem e de circunferência e de espessura e até o tamanho delas, né? Mas não me lembro de ter falado que tinha cidadela que era do tamanho do estado do México, não. Isso aí eu não falei, não. Pode ser que você colocou isso aqui como referência pela metragem que eu fiz, você olhou a metragem territorial do México
e quis enquadrar o México como se eu tivesse dito, mas eu não falei. Mas se a metragem bateu com o estado territorial do México, tudo bem. Vamos levar então em consideração que uma das cidadelas, inclusive a cidadela que veio, né, de Aldebaran, da constelação de Aldebaran, que é o sistema solar, né? Quando a gente fala constelação, é o mesmo que sistema solar, tá? De lá não veio só uma cidadela, né? Outra já tinha chegado antes dessa última remessa que veio, que eu falei para vocês no ano passado. E algumas são tão grandes que, se o seu cálculo aí das metragens que eu passei deu o território do México, vamos considerar então que algumas cidadelas têm sim o tamanho territorial do estado do México. Então, imagina só, vamos colocar o nosso bairro, né? Vamos colocar aí o bairro onde você mora. Você sabe aí, ou talvez não saiba, a dimensão do bairro onde você mora, certo? Então, se você não sabe a dimensão do bairro que você mora, procure saber. Aí você vai ter todo um perímetro da dimensão da área do seu bairro, né, que faz limite com outros bairros. E se você puder, dê uma volta de carro no seu bairro. Você vai ver rua, casa, você vai saber que ali tem pessoas, tem casa que tem mais de 10 pessoas. Mas vamos para a questão territorial, né? Imagina uma nave do tamanho do seu bairro aí, independente de qual bairro seja. Viu o tamanho do seu bairro? Agora imagina esse pedaço territorial se desprendendo do solo e flutuando. Imaginou? Agora, pela metragem do seu bairro, imagina quantas pessoas cabem. Imagine quantas pessoas possa caber dentro dessa nave. Então agora vamos multiplicar pelo estado de Minas Gerais. Vou falar do meu estado, mas você pode levar em referência ao seu estado aí. Quando você vai para uma cidade a outra, geralmente você roda 12 horas, 11 horas, 8 horas de viagem. E você vai pela estrada, se você for dirigindo, né? Pra gente aqui de Minas Gerais, quando quer ir para Vitória, no Espírito Santo, você tem a opção também de ir de trem. Então, toda aquela extensão da faixa territorial, imagine o seu estado aí agora se desprendendo do chão e flutuando, né? Ele vai ficar parado entre o céu e a terra. Imagine agora quantas pessoas caberia em cima desse pedaço territorial que é o seu estado. Então, essas naves são colossais, né? Você pode chamar de nave, você pode chamar de embarcações celestiais, navios celestiais, como os antepassados falavam, né? Você pode referir também como sendo cidadelas, cidades flutuantes. Você pode usar o nome que você quiser. Mas o que eu quero dizer aqui para o Carlos Rodrigo, né, e para o Sérgio Silva é que essas cidadelas são tão grandes, que ali tem espaço para muita gente. Muita gente. Na nave tem toda a tripulação, nessas máquinas inteligentes, né? Nessas máquinas cidadelísticas inteligentes, elas têm tanto espaço que, além de acomodar a sua tripulação, ela ainda tem espaço para acomodar aqueles que serão resgatados por essas constelações respectivas que eu já falei. Então, se você imagina o tamanho aí do seu estado, e você imagina que o seu estado se desprendeu do chão e está entre o céu e a terra, e você que já rodou por todo o teu estado de carro, você sabe que dentro dessas cidadelas também tem vias, tem monumentos, tem lagos. Em algumas naves, elas têm um sistema próprio de uma biodiversidade gigantesca, que é algo maravilhoso. Tem nave que você entra, você acha que você está num planeta, só que você não está, você está dentro de uma nave. E essa nave, ela vou dar aqui um exemplo aqui, né, de 1.500 quilômetros de circunferência.
Então, imagine você dentro de uma nave de 1.500 quilômetros de circunferência. Ali tem uma floresta plantada, ali tem animais, ali tem o cultivo de muitas espécies. É uma nave com uma biodiversidade gigantesca. E você acredita estar em um planeta e você não está. Você está dentro de uma nave, que é uma nave migratória, exploradora de mundos, que foi criada para poder explorar sistemas solares muito mais distantes. Beleza? Bom, agora eu vou para as considerações finais aqui e quero aqui reforçar que nem sempre eu vou estar respondendo as perguntas não, tá? Mas, enfim, seja você o próprio arquiteto das suas perguntas e o professor para suas próprias respostas, tá? Me referindo, né, a Vera, o Pedro, a Luísa, Jéssica, Samuel, Carlos e Sérgio, né, e todas aquelas pessoas que ainda querem ouvir eu falar sobre isso, tem interesse e nunca perguntou, eu vou aqui dizer. Pouco tempo agora, foi semana retrasada, eu recebi a visita de uma mulher, né, do sistema solar de Càmiter. Lá no sistema solar de Càmiter, nós temos 4 sóis e somente 2 planetas. Não existe Lua, tá? Esse sistema solar, ele fica 67 mil quilômetros do sistema solar, que é o conglomerado de Aldebaran, tá? Então, esse sistema solar, ele fica, né, na nossa galáxia mesmo. E o nome da nossa galáxia é Aperebe. Talvez você tenha esquecido disso, né? E ela veio a mim para me energizar. Alguns, quando vêm, eles não passam de 1 minuto. Outros ficam o dia inteiro comigo. Às vezes eu estou conversando com alguém no WhatsApp assim. Geralmente você pode ter certeza que se eu conversar com você no WhatsApp e eu não estiver gravando áudio, estiver só digitando, é porque algum deles está do meu lado. Então, para simplificar aquilo que eu comentei durante esse áudio, se eu converso, né, abertamente com essas pessoas, eu converso, tá? E o nome dessa mulher do espaço é Isitato. Essa mulher do espaço, Isitato, ela ficou aqui por volta de 5 horas direto, interruptas, e ali a gente conversou sobre bastante coisa. Eles, apesar de saber da minha história, né, e ter ali todo o resumo da minha vida e toda a minha trajetória, eles gostam, né, de ouvir eu falar das coisas que é do nosso mundo. Então, eu converso com eles como se eu estivesse conversando com uma pessoa que não necessariamente entendesse dos problemas do mundo. Então eu tenho liberdade para falar de novela, de desenho animado, de política, né? De acontecimentos, né? Que foram história no nosso mundo, né? Como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, armas nucleares. E volta e meia eu saio um pouco, né, dessa minha narrativa e eu entro dentro do seio do fator extraterrestre. E eu comento, tanto é que eu comentei com ela sobre a questão, né, de algumas pessoas na face do nosso planeta mentir que é contactado, outros que foram contactados de verdade e que hoje são abandonados, foram, né, abandonados pela má conduta e má comportamento, outros que foram experiências fracassadas na mão, né,
de algumas civilizações alienígenas, outros que serviram somente para o propósito de pesquisa, né, e da coleta de material genético. Então, sempre eu também entro nesse mérito. E falando do nosso mundo, quando eu toquei nesse assunto a respeito dessas pessoas, eu falei com elas assim: olha, o que é que a senhorita acha quando alguém afirma para uma multidão que teve um contato e que não existiu? Ela me olhando, ela disse assim: olha, Arques, nós criamos uma grande tristeza. Por quê? Porque somente aqueles que nos viu face a face, assim como tu está me vendo e eu vendo a tu, é que pode dar o testemunho de ambas as partes. Por quê? Porque o ensinamento adquirido, e se no futuro quiser ser passado, será passado de uma forma verdadeira. Já aquele entre a tua espécie que afirma ter nos visto e não nos viu, ou que teve contato e não mais tem, e cria uma mensagem que não é verdadeira, esse pode corromper a própria espécie. E ele, ao longo do tempo, se torna inimigo dela mesma. Então eu sei aí que tem muitas pessoas que me ouvem, até pessoas que acreditam ter sido contactadas. O que eu vou dizer para vocês é que vocês gozam do mesmo direito. E mais cedo ou mais tarde, do céu vai descer um homem ou uma mulher do espaço e vai se apresentar na sua frente, à luz do dia, e você terá liberdade de fazer suas perguntas para tais pessoas. Mas por enquanto, seja honesto com vocês mesmos, sabe? Não fale daquilo que vocês não têm conhecimento. Não ensine doutrinas que não existem. Não vendam milagres que jamais irá acontecer. Não prometa a salvação para as pessoas, porque quem somos nós, corrompidos através dos séculos e dos milênios, nós que somos perdidos, né, e jogados ao vento, como podemos oferecer argumentos e salvação para alguém se muitas das vezes nós mesmos não conseguimos nem nos salvar? Então eu sei que aqui também na lista de transmissão tem pessoas que acreditam que foram contactadas. Se você acredita, eu te respeito, mas evite falar bobagem, tá? Tem pessoas que não conseguem interpretar o que é uma inspiração para ela, e ela usa aquela inspiração para ela como uma novidade de vida, acreditando que outras pessoas de alguma dimensão está tendo contato com ela, e não é. É a própria consciência do planeta querendo se achegar à pessoa e responder para ela perguntas que ela fez há 10, 20 anos atrás. Entendeu? E aqueles, né, que foram de fato contactados, nem que fosse pela experiência genética, para coletagem, né, de amostra de tecido, líquido, sangue, no geral, e que já não é mais contactado, poxa, não inventa argumentos, mentiras, para poder usar de uma experiência que teve para criar toda uma encenação que não aconteceu. Toma muito cuidado, porque isso vai ser prejudicial para a sua vida mesmo. Entendeu?
E aquelas pessoas, né, que eu falei respondendo a pergunta do Pedro, da Vera, da Luísa, da Jéssica, do Samuel, do Carlos, do Sérgio, aquelas pessoas que usurpam das informações que não têm, mas criam as informações porque leram em livros estrangeiros, porque tais pessoas sabem que o brasileiro, mal, assim como eu, sabe falar o português corretamente, quem dirá o inglês, né, ou francês, ou mandarim. Então, tomem cuidado, né, porque mais cedo ou mais tarde alguém pode ter interesse de traduzir um livro em inglês, em russo, em mandarim, e ver as mesmas informações com o nome dos mesmos personagens de que você afirmou ter contato. E aí a sua máscara cai. E você, que até então era inocente e que comprava livros, produtos milagrosos, porque um alienígena te prometeu isso, pegue o teu dinheiro e compre uma roupa para o teu filho. Se o teu filho não precisa, vá até uma creche e doe uma cesta básica. Pague a conta de água atrasada do teu vizinho, entendeu? Vai a algum órgão não governamental, mas que vai usar honestamente o seu dinheiro. Ajude o Médico Sem Fronteira. Ajude um hospital como a Santa Casa, o Luxemburgo, né? Mas não dê dinheiro. Não use o teu dinheiro para poder comprar produtos milagrosos de promessas de alienígena, porque o seu dinheiro vai estar indo pro ralo. Vai estar indo pro ralo. Tá entendendo? Fuja das pessoas que cobram palestras dizendo que foi a determinado planeta e que viu aquela belezura toda, mas está cobrando de você alguma coisa. Fuja. Fuja. E quando você ouvir uma palestra, mesmo que ela seja mentirosa no YouTube, não dê o seu like não. Você está entendendo? Não dê o seu like não. Nem negativo, nem positivo. Bobagem. Para quem me ouve desde a época do meu canal, naquela época eu dizia, gente, não precisa se inscrever no meu canal, nem dar like. Foi ou não foi, gente? Eu falei, né? Eu falei, correto? Em quase 5 anos de YouTube, novembro do ano passado, eu recebi US$ 123. Eu fiz a conversão, paguei R$ 115 de imposto e peguei o dinheiro e doei para uma creche, que é uma creche que eu já ajudo com alguns colegas meus empresários. Assim também como a Cidade dos Meninos, o Lar dos Meninos, clínicas de recuperação de drogados, né? Que são os dependentes químicos. Então, quer dizer, se eu precisasse do YouTube para viver, eu tava fudido, né? Tava fudido. E não acredite, gente, por favor, quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, se você me der dinheiro, eu vou te apresentar um alienígena. Não faz isso. Eles são homens e mulheres como nós. Eles não precisam de barganha, eles não precisam de trocar nada com vocês para poder, ao bel prazer deles, eles se apresentarem a vocês. E respondendo, né, a Luísa, né, e a Vera, eu nunca me corrompi, não é porque eu sou rico, não. Porque o meu caráter, ele foi formado
dentro do meu caráter não tem espaço para corrupção. Porque quem se corrompe não tem dia, não tem hora, não tem dinheiro, não tem pobreza. O corrupto, rico ou pobre, ele vai ser corrupto. O ladrão, rico ou pobre, vai ser sempre ladrão. O mentiroso, rico ou pobre, vai ser sempre mentiroso. O estelionatário, rico ou pobre, vai ser sempre estelionatário. Entendeu? Então, lá no meu canal na época eu pedi, hoje eu estou pedindo de volta, fuja dessas pessoas. Você é o próprio Senhor da sua vida. Não perca tempo, gente, participando de hangouts, ouvindo conversas fiadas, sabe? Não percam nem tempo me ouvindo mais de agora em diante. Procure aí a resposta de vocês. Sejam mestres, vocês mesmos, da vida de vocês. Sabe? Não fica intitulando guru para a vida de vocês, não. Não faz isso, não. Quer comprar um livro? Compra o livro daquela pessoa que quer contar uma história, ou talvez uma ficção, um romantismo, ou aquela pessoa que às vezes passou por um trauma na infância e teve uma superação e quer compartilhar. Tudo bem, vai lá e compra o livro dele. Quando a pessoa falar da sua vida e não envolver homens e mulheres do espaço, vai lá e compra o livro dele, pague a palestra dele. Agora, quando aparecer pessoas que afirmam que são contactados e estão te cobrando para você ouvir a historinha de galocha deles, fuja, pega o dinheiro, converta num pacote de arroz, numa lata de óleo, lata de sardinha, um pacote de macarrão. Dê uma pessoa que necessita, que você vai ver no olhar da pessoa agradecimento. Aquilo ali é o seu hangout, aquilo ali é a sua palestra, aquilo ali é o livro que você comprou. Porque vai ser um novo colega que você vai ter, né? Agora, se o cara tá ali contando a experiência da vida dele, mas ele não vincula e nem afirma que teve contato com seres extraterrestres, mas ele de alguma forma participou de alguma missão ou algo do tipo, tudo bem, é a vida dele, a pessoa é livre. Mas se a pessoa disser, eu fui em outro planeta, sou contactado, e essa é a mensagem dos alienígenas, fuja. Não dê dinheiro, porque você vai estar destruindo a pessoa ainda mais. Há um tempo atrás, eu indiquei para vocês, né, o livro lá do Ted Eidik. Por quê? Porque ele foi um militar, ele trabalhou na organização militar secreta, ele teve as experiências dele e ele quer narrar as experiências dele e usar aquilo como meio de vida, não tem problema. Agora, se ele dissesse, eu sou um contactado, aí era complicado. Porque quem é contactado de verdade não vai te vender livro, não vai aceitar que você pague para ouvir a sua palestra, não vai barganhar com você, não vai te vender produtos milagrosos, tá? E tudo que te falar, como eu estou fazendo aqui, vai ser de graça. E ainda vai dizer, como eu sempre digo, e continuarei dizendo, acredite em mim quem quiser.